Olá, olá, muito bom dia ou boa tarde, não sei se vocês já almoçaram, não sei como é que tá aí. Aqui tô com fome ainda, né? Tô chegando no escritório, trabalhei de manhã em casa hoje. E essa é uma das liberdades que advogar dá, né? Advogar no seu escritório, né? Uma das liberdades é essa, a gente poder decidir onde é que a gente vai, que horário a gente vai chegar, que horas a gente vai sair, né? Longe disso querer dizer que a gente vai trabalhar menos, tá? Não te engana. Não quer dizer que você vai trabalhar menos, só quer dizer que não precisa correr, né? Você decide. Por exemplo, ontem eu trabalhei até 9h30 da noite. Hoje acordei cedo, tô trabalhando desde cedo, mas não vim pro escritório de manhã. Né, trabalhei em casa, né, organizei algumas coisas minhas também, e agora, a partir das 11h30 eu vou pro escritório, e aí vou trabalhar aqui de tarde, vou ficar até de noite por aqui. Então essa é uma das liberdades, né, que a gente consegue advogando, trabalhando, enfim, por conta, né, como o pessoal diz. Eu tenho que dizer do que é a live, né, peraí que eu vou botar, não botei, deixa eu fixar aqui qual é o assunto da live. Hoje a gente vai falar de um assunto que assim, uma das coisas que a gente mais tem, né, no nosso dia a dia aqui, de quem... Não achei onde é que diz, não achei onde é que diz o assunto para fixar. Cadê? Eu quero botar. Tá aqui, achei. Vou botar aqui, contrato de gaveta. Que é um assunto que, assim, quem trabalha com registro, com regularização de imóvel... falhou, não era isso. Não deu certo. Quem trabalha com contrato, com regularização de imóveis, sabe que isso, assim, todos os dias aparece alguém com essa questão, tá? Todo dia aparece alguém dizendo que fez um contrato, fez uma promessa de compra e venda, né? Fez um contrato particular e não conseguiu registrar porque tinha que pagar o imposto, porque o imposto era caro, e aí a pessoa não registrou, não tem o registro. Então nós vamos falar disso daqui a pouquinho, esperar a pessoa chegar, né? Não precisa escovar o dente, pode vir depois, não tem problema, mas nós vamos falar desse assunto e tem novidade, gente. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Temos uma novidade. Estamos iniciando essa semana que vem, o lançamento de um evento, né? De um evento de 4 dias, né? Onde a gente vai falar de algumas formas de regularização de imóveis. Nós vamos falar de escritura pública, vamos falar de adjudicação, porque vai ter eu tô lançando um curso, tá? Tô lançando um curso que vai se chamar Usa o Capião na Prática, UP, né? Um up na sua carreira, para realmente, assim, tratar com advogados, com o pessoal que trabalha na área do direito, de questões muito práticas. A gente vai falar do dia a dia do advogado, a gente vai ler despacho, a gente vai falar de valor da causa, a gente vai falar, assim, do dia a dia do advogado mesmo, sabe? A ideia não é a gente ficar lendo artigo, sabe? A ideia é realmente a gente conseguir tratar de questões mais polêmicas, assim, sabe? Realmente do dia a dia, de quem tá aí no mercado, quem tá vendo e sofrendo, né, os problemas de cada questão, de cada problema que surge quando a gente vai trabalhar com regularização de imóveis. Então nós vamos falar disso e acho que vai ser bem bacana. Então, assim, vem participar porque vai valer a pena. O link já tá ali na minha bio, tá? Então te inscreve ali no grupo do WhatsApp. A gente vai começar a mandar também bastante material, né? Bastante conteúdo sobre regularização, né? Modelos de peça. Então, assim, vem porque vai valer a pena, tá? Vai valer mesmo. Vamos começar? 4 minutinhos? Acho que já dá pra gente começar a falar. Vamos começar a falar, então, do contrato de gaveta, né? Por que contrato de gaveta? Por que tem tanto contrato de gaveta? Por que a gente está sempre ouvindo falar do maledeto contrato de gaveta? Bom,
Primeiro, eu gosto muito, vocês sabem que eu sou formada em História, né? Minha primeira formação é História. Então, assim, é quase automático para mim buscar a origem das coisas, por que que é assim, por que que começou assim, né? O que aconteceu para chegarmos até onde estamos hoje. Contrato de gaveta, a ideia do contrato de gaveta é justamente porque ele não é levado a registro, né? Então, ele é assinado e guardado na gaveta. No nosso país, esse termo se popularizou com a história do financiamento imobiliário, tá? Então, as pessoas faziam o financiamento imobiliário 99% das vezes na Caixa, né? Os outros bancos começaram a fazer financiamento assim em larga escala não faz tanto tempo, 15 anos por aí. Então, você ia lá na Caixa, fazia o seu financiamento, levava aquele catatal de documentos, né? Aquilo tudo lá. E lá pelas tantas você ou não conseguia pagar o financiamento ou você queria se livrar do financiamento. Ah, peraí, tô recebendo uma mensagem aqui, o pessoal dizendo assim, ó, para eu não esquecer de dizer para vocês curtirem a live e para vocês convidarem outras pessoas, pessoal que precisa saber desse assunto, precisa conhecer outros advogados, né? Pessoal que está pretendendo trabalhar com direito imobiliário, vem para cá, chama para cá para a gente falar sobre isso, porque pensa comigo, né? Quanto mais advogados num bom nível, né? Quanto mais a sua concorrência for qualificada, melhor vai ser para você, porque você vai ter concorrentes à sua altura e vocês todos vão poder cobrar mais. Tá? Então, não cai nessa que se você for o único advogado, né, tudo vai se resolver. Não é assim que funciona. Né? E quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe também. Então, compartilha, convida outras pessoas, curte aqui pra gente falar desse assunto que é tão do nosso dia a dia. Tomar uma aguinha. Já que eu não almocei, né, pelo menos a água vai. Então, o que eu tava falando? Por que que é contrato de gaveta? Então, a pessoa ia lá, a criatura ia lá na Caixa, né, levava aquele catatal de documentos, fazia lá o seu financiamento, se tornava um mutuário, né, da Caixa, e lá pelas tantas, ou não conseguia pagar o seu financiamento, né, e antigamente, principalmente quando a gente tinha ali a tabela Price, né, a gente tinha financiamentos que a pessoa ia pagando mês a mês, a parcela era praticamente fixa, mas no final tinha um resíduo. Então, às vezes, você financiava lá um apartamento, sei lá, de 100 mil, você pagava lá suas prestações, 1 zilhão de prestações, e quando você terminava, você dizia assim, ó, paguei a última. Aí a Caixa te dizia, agora só falta o resíduo. E aí você ia lá ver o resíduo, era 70 mil, sabe? Então, isso levou a muitas ações, inclusive na justiça, né, para revisar esses juros. Então, sempre foi muito controvertida a situação com a Caixa Federal. Até que, quando se criou a tabela SAC, que é a que hoje tem, né, se adequou isso e os juros eles são incluídos no financiamento desde o início. Por isso, quando você vê lá, você começa pagando lá uma prestação de R$1.000 e essa prestação vem caindo. Né? No segundo mês você paga 999,95, no outro mês 999,92 e vem caindo, né, conforme os juros, enfim, para no final, quando você pagar a última parcela, realmente zerar o seu contrato. Então essa é a questão. Por isso que hoje, eu já fiz postagem sobre isso, tá? Tem que analisar muito bem, muito a fundo, se vale a pena revisar um contrato, tá? Porque hoje, no geral, os contratos estão muito adequados à legislação e você não vai conseguir uma diferença muito grande no valor da prestação, tá? Então tem uma coisa para pensar. Pois então, a criatura financiava, não conseguia pagar ou ela queria vender o imóvel. E para vender o imóvel, na verdade, você precisa achar alguém que faça o financiamento. Esse negócio de transferir o financiamento, isso não existe, né? Porque o que o banco faz? Ele analisa esse novo comprador, né? Aprova ou não aprova, e o comprador vai te pagar lá o valor que você pediu de entrada e vai financiar, vai assumir a prestação que ele receber. Oi, amor. O meu marido tá se formando em Direito também. Eu nem dei oi pra ninguém, né? Oi, Rodrigo, tudo bem? Nascimento, Cris, Carminha, Lúcio, Emília, Gomes, André. Eu esqueço dessas coisas, eu sou nova nesse negócio de live, ainda não tô muito atenta a esses detalhes que a gente tem que fazer. Bom, não esqueçam de curtir, tá? Isso eu me lembrei que tem que falar. Oi, Vanessa, tudo bem?
Então, tô falando aqui do contrato de gaveta. Não existe transferir o financiamento, né? Então, na verdade, o que a pessoa faz é cobrar um valor de entrada, né? As chaves que a gente chama, né? Então, eu financiei, eu te entrego a chave, você vai morar no imóvel e a Caixa vai avaliar o seu financiamento, vai ver se te aprova ou não como mutuário e aí você vai seguir no seu financiamento. O meu foi quitado. Isso é o procedimento normal. Como a Caixa ela é... Oi, tudo bem? Nascimento Cris, Rodrigo. Então, assim, como a Caixa ela é um contrato tripartite, né? São 3 partes e essas 3 partes têm uma parte da propriedade, só é válida a transferência se houver a cessão, se houver autorização da Caixa, do agente financeiro. E ninguém faz isso. Então, eu te entregava o apartamento, te entregava a chave, você me dava um valor e você seguia pagando o financiamento no meu nome, tá? E aí, como eu falei para vocês, os juros, né, a tabela price eram altíssimos, a criatura pagava e nunca terminava. E às vezes perdia o contato com o mutuário original, que era eu, né, que fiz o financiamento. E aí o que a criatura fazia? Entrava na justiça contra a Caixa, né, em nome próprio. Só que quem tinha relação com a Caixa era eu, não era você. Então como é que você vai entrar contra a Caixa? E aí vários julgamentos dizendo que a parte era ilegítima, até que o STJ reconheceu a legitimidade do gaveteiro, né, que é quem faz quem assume o financiamento do outro, e para isso. Mas também surgia a questão da quitação, né? Quando terminasse esse financiamento, como é que a criatura ia fazer? Como que resolvia? Então, eram tantos contratos, tantos, que chegou um momento que se editou uma lei. Agora não tô com a lei aqui. Deixa eu ver se eu tenho anotado. Não anotei, depois eu digo pra vocês, mas eu não anotei o número da lei. Uma lei aqui, 25 de outubro de 96, é a lei 10.150 de 2000. Essa lei disse o seguinte, ó. Quem comprou, quem for gaveteiro até outubro de 96... tá ok, a Caixa vai reconhecer, vocês vão ser reconhecidos como legítimos mutuários, tá? Depois disso, não quero nem saber, é ilegítimo. Foi isso que aconteceu. Então, quando a gente fala gaveteiro, né, contrato de gaveta, a origem vem daí, tá? Vem do financiamento imobiliário. Bom, mas isso se popularizou mais ainda, mais do que já era, e hoje a gente fala contrato de gaveta, todo contrato que não pode ser levado a registro. E por que ele não pode ser levado a registro? Porque o nosso Código Civil, lá no artigo 108, disse o seguinte: o único jeito de você comprar um imóvel e passar para o seu nome lá no registro de imóveis, de você efetivamente transferir a propriedade desse imóvel, é por escritura pública. Por quê? Porque sim, porque é o que o Código disse, tá? Então a gente não tem essa opção. Não tem como a gente pegar um contrato uma promessa de compra e venda e levar lá no registro de imóveis e dizer aí, ó, comprei esse imóvel, passa aí pro meu nome. Agora, assim, ó, vou contar uma para vocês que é uma coisa que a maioria dos advogados não sabe, tá? E não sabe porque não é especializado, porque não trabalha nessa área. Então, se você está pretendendo trabalhar nessa área, se você está pretendendo colocar lá na sua bio, né, especialista em regularização de imóveis, especialista em direito imobiliário, você tem que saber isso. É possível você registrar a existência da promessa de compra e venda na matrícula, tá? Então, o que você faz? As pessoas não registram o contrato de gaveta, né, não registram a promessa, o contrato particular, porque elas não têm dinheiro. Porque para registrar efetivamente, você tem que pagar os emolumentos, né, do registro, que são com base no valor do imóvel, que cada estado tem o seu. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que o limite é 5 mil e qualquer coisa, tá? Para registrar o imóvel, né, na matrícula, fazer o registro oficial, aquele passar para o seu nome mesmo. Mas cada estado vai ter o seu custo, tá? E além disso, você vai ter que pagar o ITBI, né, que é um percentual do valor do imóvel. Também varia de prefeitura para prefeitura. O ITBI é o imposto municipal, tá? Aqui em Canoas é 3%, tem lugares que é um pouquinho mais, mas é por aí. Em torno de 3% é uma boa medida, né? E isso custa caro. Então, como as pessoas não têm esse dinheiro, elas não registram. Mas o que elas fazem? Elas guardam na gaveta o contrato, elas não fazem nada. Elas ficam sem proteção nenhuma do imóvel.
E aí o que é possível? Você que é advogado, especialista em direito imobiliário, vai colocar isso lá na sua bio, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, não, tudo bem, querido cliente, já que você está sem dinheiro, né, tá sem essa grana aí pra gente fazer o registro adequado, o registro perfeito, vamos fazer o seguinte, me dá aí uns 300, 500 reais mais ou menos, que eu vou registrar a existência da promessa de compra e venda na matrícula. Tá? Isso a Lei 6.015, que é a lei do registro, os registradores, né? A lei dos registros públicos, ela permite. Então, qual é a tua alternativa? Já que você não tem o dinheiro todo, diz que o contrato existe, coloca lá na matrícula, vai ficar registrado assim, ó, firmada, promessa de compra e venda na data tal, com fulano de tal e fulano de tal. A propriedade do imóvel continua em nome do vendedor. Mas se alguém buscar esse imóvel, a promessa de compra e venda é um direito real. Então, se alguém for buscar esse imóvel, se alguém tentar, por exemplo, executar uma dívida do proprietário e tentar buscar esse imóvel, você tem argumentos para fazer os embargos, por exemplo, e provar efetivamente que não foi fraude à execução e que você comprou esse imóvel antes da existência dessa dívida, ou antes da execução, ou antes da citação sobre essa dívida. Então isso é uma maneira assim, ó, muito forte e muito boa de proteger o imóvel do cliente que não vai fazer o registro agora. Tá? Então assim, ó, guarda isso, não esquece isso, anota, passa a orientar os teus clientes a fazerem isso. E tem outro detalhe. Digamos que o seu cliente comprou esse imóvel de um picaretão aí da região, tá? O cara é safado. Ele vendeu para o seu cliente, ele sabe que o seu cliente não registrou e ele vendeu para outro. E vendeu para outro e pode vender para quantos quiser. Porque, na dúvida, o que a pessoa leiga faz? Se ela fizer, ela vai no registro de imóveis e vê de quem é aquele imóvel. E ela vai ver que o imóvel é do cara que está vendendo para ela. Então não tem problema, então ele não vai achar nada de estranho. Então ele vai fazer a compra. Só que ele não sabe que mais um monte de gente já comprou esse imóvel. E não sabe porque ninguém registrou na matrícula. Entendeu? Então assim, ó, é fundamental que você explique para o seu cliente isso, oriente ele a fazer isso. Porque o registro de imóveis, ele tem o princípio da continuidade dos atos, né? Então, o primeiro que registrar vai ter prioridade. Entendeu? Então assim, ó, se seu cliente comprou, você foi diligente, você é especialista, você orientou o seu cliente a ir lá no registro, ou você mesmo foi lá, cobrou a diligência, né? Foi lá e fez o registro para ele. Tá lá na matrícula que foi feita a promessa de compra e venda, firmada a promessa de compra e venda entre fulano e fulano. Amanhã, hoje de tarde, vai alguém lá fazer a mesma coisa. Encontrou outro advogado especialista, diligente, que orientou. Vai lá e faz isso. Opa, já temos aqui um registro, senhor. O senhor chegou atrasado. Não, mas eu também... Pois é, mas agora a gente já tem esse registro aqui. Esse registro aqui tem prioridade. Entende? Então, assim, ó, é uma maneira de você proteger enormemente o seu cliente a um custo baixo, só com o teu conhecimento. Tá? Então, assim, se realmente lá na frente o teu cliente souber que alguém perdeu o imóvel, que alguém foi passado para trás e que a tua orientação salvou o imóvel dele, pode ficar certo que esse cliente vai ser teu para o resto da vida. Quando ele tiver um inventário, ele vai te ligar. Quando ele tiver uma multa de trânsito, ele vai te ligar. E aí você vai decidir se você atende ou não. Mas sempre você vai ser a referência desse cliente, porque você provou a sua competência e a tua competência protegeu o patrimônio dele, que é tudo que ele quer. Tá? Então anota essa dica. Bom, mas aí a gente estava falando por que é que as pessoas não registram, então é por isso. Porque custa caro, né? E tem essa opção de fazer o registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel para proteger o seu cliente. Mas aí não foi feito, passaram-se aí, quantos anos vocês quiserem, 5, 10, 8, 30, né? A gente tem várias situações. Então vamos fazer duas situações. Digamos que passaram-se 7 anos, tá? Da compra e venda, né? E não foi feito o registro, agora o seu cliente resolveu dar jeito nisso, registrar. Aí a gente tem o caminho natural, tá, da promessa de compra e venda é ela se transformar numa escritura. Então, se o teu cliente chega no escritório e fala assim, olha, eu tenho essa promessa de compra e venda, faz 7 anos, eu não registrei, eu preciso resolver isso. O que você tem que fazer? Fazer contato com o proprietário e dizer, amigo, lembra aquele processo, lembra aquele contrato que você fez
há 7 anos, você precisa agora, a gente precisa fazer a escritura pública disso. Vamos resolver? Estou marcando aqui no registro de imóveis, no tabelionato, tal data para a gente resolver isso. E se o vendedor concordar, tá tudo certo. O problema é se ele não concordar. Ou se você não sabe onde ele está. Ou se ele morreu. Aí começam os problemas. Então vamos lá. O vendedor não concordou. Por que que ele não concordou? Primeiro porque a promessa foi mal feita, tá? Porque o certo é a tua promessa de compra e venda fazer constar como é que vai ser transmitida a propriedade. Quando vai ser, é quando quitar, é quando terminarem as prestações, é ano que vem, tem que ter uma data, tem que ter uma forma de exigir o cumprimento. Então isso é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Mas, enfim, pode ser que o vendedor te diga assim, olha, eu até queria, mas o que acontece? Eu tive uns problemas financeiros, né? Sabe como é, a pandemia, e eu tô cheio de dívida. E por estar cheio de dívidas, eu tenho várias execuções em andamento. Então não vai ser possível, eu não vou conseguir transmitir, porque o tabelionato não vai deixar. Porque se vocês olharem, o tabelionato tem que exigir uma série de documentos para fazer a escritura pública, porque o trabalho dele é justamente dar segurança às relações. Então, ele vai pedir a certidão a negativa de execuções e se não aparecer essa certidão, não vai ter registro, não vai sair a escritura. Então, surgiu o teu primeiro problema. O vendedor disse, olha, não vai rolar, não tem como. Não tenho como fazer isso. Primeira situação. O que você vai fazer? Adjudicação compulsória. Tá? Por quê? Porque a adjudicação compulsória é uma forma de suprimento da vontade. Então você vai para o juiz e diz assim, seu juiz, eu comprei esse imóvel, né? O meu cliente comprou esse imóvel, ele quitou, você precisa da quitação, ele pediu para o vendedor transferir para ele a propriedade e o vendedor está se negando. E aí você prova, né? O e-mail ali do vendedor dizendo que não tem condições, que não vai conseguir, ou que ele está impossibilitado de alguma maneira. Né? Por exemplo, mesmo que o vendedor não te mande um e-mail, você vai lá, tira a certidão dele de execuções e vai aparecer lá que está positivo. Né? Você vai tirar a positiva e vai mostrar para o juiz, ó, não tem o que fazer. O outro detalhe que precisa para adjudicação compulsória é você provar que o contrato, a promessa de compra e venda, não tinha cláusula de arrependimento. Tá? De onde é que eu tirei isso? Dos artigos do Código Civil que tratam da adjudicação, é 1417 e 1418, acho que é isso. Então é isso. Ah, mas eu faço adjudicação ou eu faço uso capião? Tem tempo para uso capião? Eu falei 7 anos, né? Poderia até, daqui a pouco, se o imóvel tiver 250 metros, se a pessoa não tiver outro imóvel, enfim, poderia até cumprir os requisitos de uso capião. Mas por que você vai buscar uso capião, né, que é um procedimento que visa demonstrar a propriedade por meio da posse, se você adquiriu a propriedade legitimamente? Não faz sentido, tá? E tem mais um detalhe. Toda vez que for possível buscar um meio de regularização imobiliária antes da usucapião, a usucapião é como se fosse, se diz em latim, a última ratio, né? Seria a última opção. E você não pode usar a usucapião para fugir do pagamento de impostos, que a gente sabe que um monte de gente faz, mas a legislação não permite isso. No extrajudicial você não vai conseguir. Judicial talvez seja possível. O Almir tá dando coraçãozinho. Gente, deem coraçãozinho aí, vamos curtir, né? Vamos ajudar a entrega, né, desse vídeo. Então, não esqueçam de curtir. E eu tô dizendo para vocês, então, que quando a gente tiver a possibilidade de regularizar o imóvel de outra maneira que não uso capião, é esse meio que a gente tem que buscar. E no caso do contrato de gaveta, o primeiro caminho que eu vou fazer é a adjudicação compulsória. Normalmente vai ser isso. O cliente morreu, o vendedor morreu. O que eu faço? Você pega esse contrato de gaveta, né, leva ao inventário e diz assim, ó, pessoal, eu comprei, tá aqui o contrato, né, tá aqui a quitação, tá aqui a documentação, façam a escritura para mim. Então o inventariante, né, de posse do termo de inventariante, ele vai ser capaz de fazer a escritura, né, de transferir a propriedade em nome da sucessão,
né? Ele vai conseguir transferir a propriedade, você vai pegar a escritura, vai levar registro e está tudo resolvido também. Então, se o proprietário morreu, é isso. Mas, daí vamos pensar mais uma história aqui, né? Vamos usar criatividade. Nunca acontece, não foi aberto o inventário. O pessoal não quer fazer inventário, eles não querem gastar, eles estão achando muito caro, não foi aberto o inventário. Você vai ser obrigado, de novo, a cair na adjudicação compulsória, tá? E aí você vai ter que contar essa história, você vai ter que pedir a citação de todos os herdeiros, né? E explicar que não foi feito inventário e que você precisa dessa escritura, dessa documentação. Aí tem mais uma hipótese. Você não acha os proprietários. Se o comprador morrer, o comprador... Oxe, não, se o comprador morreu, vai passar para os herdeiros a obrigação, né? E aí ele vai ter opção. Ele pode rescindir o contrato, e aí vai depender do que diz o contrato dele, né? Bom, mas a gente tá falando numa situação em que a criatura já tá há um tempão, eu acho, né, Vanessa? Os herdeiros vão providenciar a regularização. Os herdeiros, né, do comprador, aparece cada uma, né? Os herdeiros vão providenciar, tá? A quitação, se ainda não aconteceu, ou a regularização. Eles podem ajuizar a adjudicação compulsória, podem buscar a escritura, né? E o ideal, inclusive, é regularizar antes de fazer o inventário, tá? Porque você regulariza, né? Faz o inventário e aí já vai para quando abrir o inventário, já faz com o imóvel regular. Inclusive, vou te sugerir, se tiver só herdeiros maiores, você pode fazer a nomeação do inventariante extrajudicial, tá? Vai lá no cartório, vê os requisitos, eles pedem os documentos com o inventário para os herdeiros, pedir a regularização. Então, é isso que eu estou te dizendo. Você pode só nomear o inventariante, tá? Para regularizar o imóvel, né? Para fazer essas providências. E com o imóvel regular, daí você abre o inventário para fazer a partilha toda certinha, não precisar fazer uma sobrepartilha depois. Eu acho que é mais prático. E a nomeação de inventariante extrajudicial é super rápida, assim, é bem tranquilo, não custa muito caro. Aqui no sul, né, é uns 200 e poucos pila. Não é muito caro, não. É bem legal, bem rápido. Tá? Então, se não achar os vendedores, aí você cai no mesmo problema de qualquer situação, tá? Se não achar os vendedores, você vai ter que citar de alguma maneira, por edital, né? Vai ter que achar, não vai ter opção. Então, claro, na usucapião, se você realmente não acha, lá pelas tantas você vai para a história do edital geral, aquele, né? Aqui também. Então, não vai ter muita opção, você vai acabar sendo obrigado a achar essa gente toda. O que o Cris disse? Nascimento Cris. Uma petição de usucapião de uma das partes do processo de desmembramento do terreno no extrajudicial leva quanto tempo em média? Oi? Desmembramento de terreno? Olha só, tá tendo uma confusãozinha aí, tá, Cris? Esqueceu os pontos. Tá tendo uma confusãozinha. Você tá falando em desmembramento ou você tá falando de usucapião? Tá? O tempo vai variar bastante de acordo com o cartório que você está trabalhando. Por exemplo, aqui eu tenho um tabelionato que eu estou fazendo um inventário que a previsão deles de análise de qualquer coisa é 45 dias. Eles têm muito trabalho. Em outros cartórios, em uma semana está tudo resolvido. Então varia muito disso e do tanto que você leva do processo organizado, né? Se você levar o processo já todo redondinho, toda a documentação, petição inicial perfeitinha, não perde, tá? 2, 4, 5 e 8 de maio, a gente vai fazer um evento bem bacana. Nós vamos construir uma petição inicial, nós vamos falar de várias formas de regularização, nós vamos falar da matrícula, leitura da matrícula, e nós vamos falar de prospecção de clientes e precificação na regularização de imóveis. Então não perde, viu, Cris? Vai lá, porque tem muita coisa lá para você pegar. Tá? Se inscrevam lá no link já da bio, já tá lá a inscrição para o grupo de WhatsApp. Vai ter muito material no grupo de WhatsApp também, então te inscreve porque lá assim, vai ter muita coisa bacana e de graça. Então, né, vai lá. Deixa eu tomar água para ver se eu me lembro o que eu tava falando. Então falávamos
do que a gente faz quando tem um contrato de gaveta. Bom, então assim, a gente vai ter que buscar regularizar isso, ou seja, construir a escritura pública. O nosso objetivo é esse, tá? O principal objetivo é esse, é fazer a escritura pública. Se a escritura não for possível por algum desses problemas que eu tô te falando, aí você começa a pensar no uso capião, tá? Aí você vai começar, bom, se eu não achar as pessoas não é motivo, porque você vai ter que achar. Agora, se por algum motivo, por exemplo, o pessoal do inventário não está conseguindo te dar a escritura, ou está negando, ou o inventário está com uma série de dívidas, né? Você não consegue produzir a escritura, aí talvez a usucapião seja o teu caminho, tá? E sempre que você for para usucapião extrajudicial, você vai ter que justificar por que é que você está buscando esse meio e não outro, tá? Porque você tem que ter isso na cabeça. A usucapião é o último recurso quando a gente fala de propriedade, tá? Porque se existem outras formas de você buscar a propriedade, você deve buscar essas formas, tá? Isso é o que vai dizer lá o provimento 65 do CNJ. Então, usa isso como balizador para você não ter problema. E aquela história, né, gente? Sempre, antes de entrar com a usucapião extrajudicial, conversa com o registrador, entende como é que ele pensa, né? Como é que ele vê. Talvez, cidade do interior, a gente está fazendo um usucapião aqui, numa cidade pequena, aqui do Rio Grande do Sul, que eles não sabem do que a gente está falando. Porque, olha só, a usucapião extrajudicial é um procedimento muito novo, né? Ele veio em 2015 com um novo código, passou por uma reformulação, né? Então a gente está com esse procedimento, acho que é desde 2016 ou 2017, eu não lembro. Hoje, como ele está, né, é muito recente. Então, cidades pequenas talvez nunca tenham feito um usucapião extrajudicial. Então, você chega lá para o registrador e fala para ele que quer fazer uma usucapião, ele diz, claro, eu vou ver aqui. E te atira o provimento 65 no colo e não sabe te explicar nada e não sabe te dizer como ele entende cada situação, porque ele não viveu cada situação, né? Não passou por isso ainda. Então, você vai encontrar problema. Aqui, essa cidade, né, aqui do interior, o tabelionato não está sabendo fazer ata, tá? E o registrador, a gente ligou, né? Perguntou, como é que você entende tal situação, né? A gente tem algum elemento específico que você quer que conste na ata? Enfim, me fala aí qual é a tua visão sobre isso. E o registrador disse, veja bem, a gente precisa que o provimento 65 seja cumprido, os requisitos do provimento sejam cumpridos. Ele nunca fez, ele não sabe. Então ele não sabe te explicar, então ele não tem visão nenhuma sobre isso. E aí pode botar na tua cabeça o seguinte, ele vai ser extremamente rigoroso, tá? Ele vai pegar o provimento 65 e vai ticando, né, como a gente diz, vai dando um certinho ali conforme você apresenta a documentação. Se não apresentar a documentação redondinha, não vai rolar. E aí tem gente que fala assim, mas o registrador é chato, por que ele tá fazendo isso? Por que fica dificultando? A gente sempre tem que tentar entender o que passa do outro lado, né? Não precisa concordar, mas tem que entender. O registrador, assim como o tabelião, eles respondem pessoalmente pelas falhas do cartório, né? Pelas falhas da sua delegação. Então, se ele autorizar ali, né, uma usucapião ilegal, ilícita, com alguma falha procedimental visível, ele vai responder pessoalmente. Então, daqui a pouco ele vai indenizar esse imóvel. Entende? Então, por isso, muitas vezes o registrador, o tabelião, são extremamente rigorosos. E quem já sofreu um processinho de responsabilidade civil sabe a dor que... aprende como é que a dor ensina a gemer, né? Então, aprende que dói. E aí, começa a ser mais atento, começa a ser mais cuidadoso com os seus registros. Então, você precisa ter isso em mente. Tá? Que ele tá cuidando porque é o bolsinho dele que tá na reta se der alguma coisa errada. Por isso que o nosso trabalho como advogado é justamente a gente arredondar esse procedimento e entregar tudo perfeito. Para o registrador olhar e dizer, muito bem, perfeito, pode registrar o usucapião.
tá? E aí a gente vai falar, esse evento que eu tô falando para vocês, tá? Dia 2, 4, 5, eu tenho que lembrar que não tem dia 3, né? Nos dias 2, 4, 5 e 8 de maio, é na aula 4, tá? No dia 8, a gente vai falar sobre precificação. A gente vai falar, por exemplo, se você deve cobrar menos pela usucapião extrajudicial ou mais. Ah, mas se for extrajudicial é mais rápido. Isso é bom para quem? É bom para mim, mas é bom para você também, né? E para eu fazer uma usucapião extrajudicial, eu preciso de muita diligência num espaço curto de tempo. E daqui a pouco na usucapião judicial, é aquela história, né? Por isso que muita gente diz que faz usucapião mesmo sem saber. Porque o cara tira lá uma petição bem mais ou menos e o juiz vai lá e diz assim, nota para a parte autora que emende a inicial colocando o tipo de usucapião, colocando o valor da causa, colocando não sei o quê. Então o juiz, ele acaba corrigindo muitas falhas do advogado, né? E aí isso acaba privilegiando o advogado que não sabe muito bem o que está fazendo, né? Que atire a primeira pedra quem nunca ajuizou um processo sem muita certeza do que estava fazendo. E aí o juiz vai lá e manda você emendar a inicial. E aí você diz, obrigada, senhor, vou emendar, tá aqui, seu juiz, tá aqui, tudo agora tá tudo certinho. Então, o procedimento judicial, muitas vezes, ele privilegia a criatura que não tem certeza, né? Que não tá tão certa assim, né? Tá ali batendo nos cantos para ver se acha o meio. Acontece, né? Então, e essa é a vantagem da criatura que é especialista. Porque é muito mais fácil para quem faz isso o dia inteiro produzir uma inicial de usucapião. A gente faz aqui em 40 minutos, tá tudo redondinho, tá tudo feito, juntei os documentos. Separar documento dá mais trabalho, daqui a pouco a gente vai levar aí 3 horas, né? Escanear tudo isso, dá trabalho. Não tô dizendo que é barbada, mas quem já tá acostumado a fazer, quem sabe fazer, faz rápido e faz bem. Quem não sabe fazer, quem não está acostumado, quem vai jogar no Google usucapião extrajudicial requisitos, esse cara vai demorar e tende a fazer um trabalho mal feito, né? Às vezes dá certo, a gente sabe que dá certo, mas a tendência é que esse trabalho fique, essa bola fique quadrada, né? Demora um pouquinho mais, vai arredondando, e aí um procedimento que poderia levar aí 4, 5 meses, daqui a pouco leva 3 anos, como eu recebi uma consulta outro dia, de um usucapião extrajudicial que está 3 anos tramitando. Não sei, agora o cliente vai me enviar a documentação, né, para a gente tentar descobrir o que é que está errado. Com certeza tem uma coisa errada, e o advogado não explica para ele. O advogado está dizendo assim, não isso aí é o cartório que está demorando. Pois o cartório está muito cheio. 3 anos, gente? Não, 3 anos não. Tem boi na linha, como a gente diz, tem coisa errada aí. Então, é por isso que você precisa se especializar, né? É por isso que você precisa poder colocar lá na sua bio especialista, e por isso você vai poder cobrar mais, e por isso as pessoas vão te procurar, né? Elas vão procurar, o imóvel delas, gente, é a casa delas. Eu tenho um cliente aqui, ele procurou 3 advogados, tá? A primeira advogada orientou ele, né, sobre o usucapião. Ele tem tempo de posse, ele tem documentação, tá bem boa a documentação dele. A primeira advogada, ela mandou por escrito, tá? Ela disse assim, o que precisava, né, para ajuizar o usucapião. Só que ele não tinha tempo de posse. Ele tinha 8 anos quando ele procurou essa advogada. Isso faz muito tempo já. Ele procurou essa advogada quando ele tinha 8 anos de posse, e isso já faz uns 9, tá? Então faz bastante tempo. Ela orientou e ele acabou não fazendo. Aí ele procurou um segundo advogado. Esse segundo advogado construiu a petição inicial, tudo, ajuizou, não colocou os requisitos da usucapião que ele estava cumprindo e não informou qual era a usucapião que ele pretendia ajuizar. Ele fez isso antes do Código de 2015 entrar em vigor, o CPC. Então, quem é mais antiguinho na advocacia vai lembrar que antes do CPC 2015, antes do dever de cooperação das partes, né, do dever de informação do juiz, do juiz ter que dizer o que ele queria que emendasse na inicial, quem não sabia advogar estava perdido, porque o juiz dizia assim, emende a inicial. E aí tu olhava a inicial e dizia,
aonde, senhor? O que está faltando? O que eu fiz errado, pelo amor de Deus? Entende? E assim, e não emendou, ele extinguiu o processo. E foi o que aconteceu. A criatura ajuizou a usucapião, não disse qual era o tipo de usucapião que ele pretendia, não esclareceu os requisitos, a petição é tenebrosa, e o juiz mandou ele emendar. Não sabendo o que emendar, ele respondeu, né, que entendia que a petição estava perfeita e acabada, né, colocou ali uma jurisprudência mais ou menos e mandou de volta. O juiz indeferiu a emenda e arquivou sem resolução do mérito. Isso já faz mais alguns anos. Aí, agora ele veio aqui para o escritório e é engraçado, né, porque é uma pessoa assim leiga e diz assim, doutora, eu não quero morrer sem passar esse imóvel para o meu nome. Entendeu? Olha o nível, né? Ele já está desistindo. Ele diz assim, eu quero deixar esse imóvel, eu não quero morrer sem passar para o meu nome. Então, assim, aí, só para concluir, a gente ajuizou, né, uma usucapião judicial, porque tem uma questão ali de herdeiros que precisa ser analisada, né? Então a gente concluiu que extrajudicial, além de ficar caro para ele, não tem muitas condições, ia ter uma discussão ali sobre quem seriam os herdeiros a serem citados, que a gente entendeu ser melhor a judicial. Então tá tramitando, tá indo bem, acho que ainda no fim desse ano a gente consegue a sentença. Então só para dizer para vocês como é importante a gente saber o que está fazendo, né? E no caso da usucapião, é o imóvel da criatura, tá? Corre o risco. Pensa comigo, gente, se essa usucapião é julgado o mérito e é improcedente, ele não pode ajuizar de novo. Ele perdeu essa possibilidade de buscar o usucapião judicialmente, né? E extrajudicialmente também, porque existe uma sentença lá, né? Então, a não ser que mudem os fatos, que mude a forma, acabou. Ele não tem o imóvel, ele vai ter que inventar uma pessoa, talvez, né? Vai ter que fazer o usucapião no nome de outra pessoa, se for possível, mas talvez ele perca o imóvel. Então, quando a gente assume uma causa de direito imobiliário, né, a gente tem que ter em mente isso, né? Que é o imóvel da criatura e que a gente não pode errar. Ou a gente pode errar pouco, né? Mas voltando aqui para o contrato de particular, né? A promessa de compra e venda. Nem lembro mais porque comecei a falar de usucapião, é muito assunto. Enfim. Tá, lembrei porque que a gente começou a falar disso. Porque a gente vai buscar o usucapião se as outras formas de regularização do contrato, da promessa de compra e venda, forem ineficazes para a nossa situação, tá? Elas não se adaptarem, não se adequarem à nossa situação. E para isso, você precisa entender os requisitos da adjudicação, né? Os requisitos para promover uma escritura pública, para poder orientar seu cliente, inclusive quanto aos custos, né? E aí, se você tem algum óbice, né? Alguma restrição para fazer a escritura que seja pelo menos razoável, você consegue ir para o extrajudicial. Se interessar, se for bom para o seu cliente, você consegue ir para o extrajudicial. Mas precisa saber como analisar. Tá? E é por isso que eu estou te convidando para esse evento do dia 2 de maio, começa dia 2 de maio, te inscreve lá no link da bio, tá? Eu não sei se as vagas não são limitadas, porque o WhatsApp não comporta muita gente, né? E eu não sei se vão abrir outra turma. Então, assim, te inscreve lá, eu vou começar a mandar material. Hoje é mentira, a partir de segunda, tá? Eu vou começar a mandar material para lá, né? Julgados interessantes, alguns comentários bacanas sobre os julgados, né? Pra gente começar a nivelar o pessoal que vai participar do evento, pra gente poder fazer um evento assim, alto nível, sabe? Que todo mundo consiga crescimento, consiga aprender de verdade e de graça, né? De graça. Então, assim, vai ser online e vai ser de graça. Coisa que daqui a pouco vocês estão pagando aí. Há pouco tempo, gente, eu comprei um curso. Eu tô sempre comprando curso online, eu gosto. Né? Gosto e acho o preço razoável, assim, porque pelo que prometem entregar, o preço é razoável. Há pouco tempo eu comprei um curso que eu tô terminando. Mas é uma decepção, sabe? Porque o professor, ele fica lendo artigo, sabe? Ele fica lendo os artigos e aí ele fica... sabe quando a gente fazia resumo na escola, né? A professora mandava a gente resumir uma matéria, a gente pegava o texto do assunto e escrevia com outras palavras a mesma coisa,
né? E a gente chamava isso de resumo. É o que ele faz. Ele fica lendo o artigo e aí ele reinterpreta o artigo dizendo a mesma coisa. Então ele lê o artigo com outras palavras. Mas isso eu sei fazer, né? Eu queria alguma novidade, eu queria alguma prática, eu queria alguém que me dissesse assim, olha, eu vivi uma situação muito estranha, muito diferente e eu vou contar para vocês a minha solução, o que eu fiz e o que aconteceu. Não tem, tá? E tem muita gente aí vendendo curso e gente que nunca divulgou, sabe? Ou que pouco divulgou, ou que só deu aula na faculdade, né? Aí você joga lá no EPROC, no ESAGE do estado da pessoa, você vê que não tem a OAB dele lá. Ou que tem um processo, tem 2 processos. Entende? Então, assim, não tinha prática. E eu gosto de comprar esses cursos justamente para ver, assim, sempre tem alguma coisa que a gente aprende, né? E para ver o que estão ensinando, o que mais tem, né? Será que tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Será que teve algum resultado que daqui a pouco o cara conseguiu? Eu quero ver como é que ele fez, eu quero buscar alguma novidade. E tá bem difícil, sabe? Tá, assim, eu acho que a popularização dos cursos causou isso um pouco, né? Então eu justamente me propus a fazer uma coisa diferente. Me propus a dizer assim, ó, nós vamos falar de prática. Eu vou te dizer o que o despacho que o juiz te dá nesse momento quer dizer e o que você faz com esse despacho, né? Quais são as estratégias para você atingir o objetivo do seu cliente a partir daqui de onde a gente está. Como é que a gente vai construir a petição inicial? Que documentos a gente vai juntar? O que vai ser prova? É disso que a gente vai falar, tá? Esse é o nosso objetivo. Tá bom, gente? Não sei, acho que o pessoal tá meio devagar, né? Deve ser meio pré-feriado. Ah, hoje de noite a gente tem outra live. A gente vai falar do que hoje de noite? A gente tem outra live, não me lembro mais o assunto. Não lembro mais o assunto. Almir, me socorre. O que é o assunto da nossa live de hoje de noite? Enfim, às 19h34, nós temos outra live. Nós vamos falar de um assunto bem legal, que eu não me lembro qual é, mas que o Almir vai me dizer daqui a pouco, ou eu vou descobrir. Não sei. Dá uma olhada lá no feed, tem a agenda de lives. Amanhã também tem live, meio-dia 34. Semana que vem, nós vamos ter live com um topógrafo. Ele vai nos explicar como é que é feita a medição, o que precisa na medição, né? O que ele observa, se ele bota o imóvel, se ele não bota o imóvel, como é que é feito aquele mapa dele, ele vai nos explicar isso. Nós vamos falar com o Almir, né, que é o responsável pelo marketing aqui, ele vai falar sobre Instagram para advogados, né? O que você coloca no seu Instagram para funcionar, para você ter cliente, para você, enfim, crescer no Instagram, o que precisa, o que a entidade, o algoritmo, né, faz que a gente precisa aprender para crescer no Instagram. E nós vamos falar também com a doutora Bárbara, né, Bárbara Corrêa, que vai nos falar sobre divórcio, sobre como regularizar imóvel em divórcio, o que faz quando o divórcio tem um imóvel irregular. Vamos falar disso. Então, assim, acompanha, te inscreve no link lá da bio, porque eu vou mandar esse material lá no grupo do WhatsApp, e fica atento, porque assim, ó, a partir de hoje, eu acho, tá começando forte esse movimento, a partir de hoje vai esquentar muito esse Instagram, a gente vai falar muito de regularização de imóvel, e você que estiver por aqui vai aprender muita coisa que a maioria não sabe, você vai estar assim, ó, alguns passos à frente do pessoal que está dizendo que sabe regularizar imóvel, do pessoal que atua em qualquer área e pega o usucapião, e pega trânsito, e pega consumidor e faz qualquer negócio, né? E aí cobra 2.000 para fazer um processo. Então, assim, e se você tá nesse nível, tá? De cobrar 2.000, de pegar qualquer coisa, não perde, porque eu vou te mostrar por que é que você tá no caminho errado, por que é que você ainda não atingiu os teus objetivos na advocacia, por que é que você está concordando com as pessoas que dizem que para ganhar dinheiro na advocacia precisa 5 anos, né? Então, a gente vai falar disso, não perde. Tá bom, gente? Vamos comer? De noite tem mais, 19h34, vem por aqui. Tchau!